Ok, alunos do segundo ano, tá tendo aí uma grande dúvida, né, a respeito dessa questão aqui, a questão número 6, que pede para você traçar os gráficos das funções em um único plano cartesiano, tá? Então, eu dou três funções aqui: y igual a 6x menos 17, y igual a 23 mais 3x sobre 5 e y igual a menos 3x mais 13 sobre 4. Então, tá aqui a questão, né? As três funções, ó, y igual a 6x menos 17, y igual a 23 mais 3x sobre 5 e y igual a menos 3x mais 13 sobre 4, tá? Para dar um exemplo de como fazer, eu vou traçar o gráfico de uma delas. O mesmo processo que eu vou fazer para uma função, vocês vão fazer para as três funções. Você vai fazer o mesmo processo para a primeira função, para a segunda função, para a terceira função. E vão traçar o gráfico no mesmo plano, tá? Então, eu tenho aqui essa função, 23 mais 3x sobre 5. É essa do meio aqui, ó, 23 mais 3x sobre 5, ok? Eu vou escolher um valor para x. O valor para x você pode escolher qualquer valor. Inclusive, no exemplo que eu dei antes, eu escolhi um outro valor para x. Mas agora, observando aqui, ó, a gente tem que buscar um valor que seja conveniente. Então, eu posso ter um valor negativo aqui no lugar do x, de forma que, quando eu fizer a conta, vai dar um número pequeno aqui em cima. Então, eu posso usar um número negativo aqui no lugar do x. Então, sendo assim, eu resolvi chamar x de menos 7. Mas eu poderia chamar x de menos 6, menos 5, 1, 2, o número que eu quisesse. Só que eu tenho que colocar em mente que eu vou fazer um gráfico. E para fazer um gráfico, quanto menor o valor, melhor, né? Eu vou lançar valores no gráfico. Então já pensou lançar valores grandes? 1000, 2000, né? Tem que lançar valores pequenos. Ali entre 10, 1 e 10, né? 0 e 10, por aí. Então eu achei aqui, ó, x igual a menos 7. Vou lançar x igual a menos 7 nessa função. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o menos 7 no lugar do x que está aqui, ó. Então vamos seguindo, vou colocar o menos 7 no lugar do x, tá vendo aí? Eu reescrevi a mesma função, não mudei nada, apenas troquei, substituí o x por menos 7. E agora o 3 que estava multiplicando o x, está multiplicando o menos 7, tá? 3 vezes menos 7 dá menos 21. Então aqui vai ficar menos 21, porque o sinal do 3 é positivo, mais vezes menos dá menos. 3 vezes 7, 21, menos 21. Então agora vai ficar y igual a 23 menos 21 sobre 5. 23 menos 21 dá quanto? 2, né? Então y igual a 2 quintos. E aí se eu dividir o 2 por 5, eu vou achar y igual a 0,4. Tá aqui, 0,4. Bom, se eu achei o valor de y, eu dei um valor para x e encontrei um valor para y, eu encontrei o primeiro par ordenado, tá? Ou seja, eu encontrei o primeiro ponto no gráfico. Esse par ordenado vai me dar um ponto no gráfico. Então, ó, menos 7 para x, 0,4 para y. Tá? Aqui a gente coloca 0 ponto para não dar a divergência com a vírgula aqui, tá? E a vírgula aqui no par ordenado tá para separar as coordenadas, tá? Então eu coloquei 0,4. Então eu tenho menos 7 para x, 0,4 para y. Como eu não consigo fazer o gráfico com um ponto só, porque em um ponto passam infinitas retas, eu preciso de dois pontos para delimitar a minha reta, ok? Então eu vou fazer o processo de novo. Vou pegar a mesma função de novo, tá ela aqui, e agora eu vou dar um outro valor para x. Aí eu escolhi o menos 6. Então eu vou chamar x de menos 6, tá? Então no lugar desse x aqui, eu vou colocar o menos 6. Se eu colocar o menos 6 aqui, o 3 que está multiplicando x vai passar a multiplicar o menos 6. Então vamos lá. Então aqui, ó, y igual a 23 mais 3 vezes menos 6, que o menos 6 ocupou o lugar do x, não é? Mais 3 vezes menos 6 vai dar menos 18. Então eu vou ter y igual a 23 menos 18 dividido por 5, ok? 23 menos 18 dá 5, né? Não é isso? 23 menos 18 dá 5. Então eu tenho y igual a 5 dividido por 5. Opa! 5 dividido por 5 é igual a 1. Então achei o valor de y. Lancei um valor para x, menos 6, e achei o valor para y, 1. Achei mais um par ordenado. Ó, menos 6, 1. Bom, com esses dois pares ordenados aqui, eu consigo traçar o meu gráfico. Vamos traçar o gráfico? Deixa eu colocar aqui os eixos e deixa eu colocar também as malhas. Tá aqui o meu eixo. Eu vou dar uma organizada nisso aqui.
Bom, tá aí. Eu tenho aqui os dois pares ordenados, o -7, 0.4 e o -6, 1. Eu sei que o -7 é para x, 0.4 para y, -6 para x, 1 para y. Porque o par ordenado ele é sempre organizado assim. O primeiro valor é de x, o segundo valor é de y. Ok? E eu tenho aqui ó, os meus eixos. Esse eixo aqui horizontal, conhecido como eixo das abscissas, é o eixo x. Ou seja, eu vou lançar nesse eixo as coordenadas x. E esse eixo vertical aqui é o eixo y. Observe que os números estão organizados, né, aqui do menor para maior, ou seja, em ordem crescente, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nessa direção ele vai em ordem decrescente, ele vai diminuindo. -1, -2, -3, -4, -5. Aqui é a mesma coisa, ó. Ele vai crescendo para cima, 1, 2, 3, 4, 5. Para baixo ele vai decrescendo, 0, -1, -2, -3, -4, -5. Significa que quanto mais abaixo, menor é o número, ok? Beleza, vamos procurar então o ponto. Vou lançar o ponto aqui, -7, 0.4. Então a gente vai encontrar primeiro esse ponto aqui, -7, 0.4. Bom, -7 para x é aqui, ok? E 0.4 para y, 0.4 para y está aqui abaixo da metade do 1. O 0.4 está mais ou menos aqui, ó. Está aqui porque o nosso quadriculado está separado aqui também em quadrículas menores, né? Então o 0.4 está mais ou menos aqui. Então eu vou na realidade procurar a interseção dessa retinha que passa aqui, que é o 0.4, com o -7 do x, tá? E essa interseção está exatamente aqui neste lugar, neste pontinho aqui. Então tá vendo? -7 para x, 0.4 para y, ok? E o outro ponto é -6 para x, 1 para y. Então -6 para x aqui, 1 para y aqui. Eu vou procurar onde estão se cruzando as coordenadas, ó. E vou colocar o meu ponto exatamente aqui no cruzamento das coordenadas. Pronto, eu tenho dois pontos. Agora eu posso traçar minha reta. Então eu vou lá, ó, traço a minha reta passando pelos dois pontos, ó. Pronto, o meu gráfico está pronto. Aí o meu gráfico, né? É uma reta que passa pelos dois pontos representados por essas dois pares ordenados aqui. Vocês vão fazer isso para cada uma das funções e depois vocês vão observar onde é que as retas se encontram e que polígono que elas formam, tá bom? Forte abraço.